Vamos em frente, este é um alerta que sempre fazemos nos Pingos nos Is e aqui está uma demonstração clara disso. O Globo disse hoje que os brasileiros estão se armando como nunca. A informação está baseada no registro de aquisição de 33 mil novas armas no ano passado, 10 vezes mais que em 2004. Fazendo uma manipulação grosseira, o jornal então estabelece uma relação direta com o aumento do número de mortes por armas de fogo. Além disso, o aumento da procura por armas não considera o próprio crescimento da população no período, principalmente da população adulta, muito mais do que da população absoluta. Em 2004 era 183 milhões de brasileiros. Em 2018, são 208 milhões. E nessas mortes, o Globo também desconsidera o aumento vertiginoso da criminalidade. É normalmente assim que circulam os dados sobre mortes de armas de fogo. O jornal o Globo é um jornal que adota claramente a posição desarmamentista há muitos anos, desde que eu sou colunista da Veja, que eu era, né? Mas desde que eu entrei lá, que eu escrevi vários artigos sobre editoriais do Globo a respeito desse tema e sempre refutando a argumentação que eles dão, porque fica uma linguagem compactada com essas manipulações retóricas e aí a população não fica sabendo de fato o que acontece, o que é informação incontestável, dado verificável e o que é uma defesa argumentativa. Fica tudo misturado numa espécie de propaganda rasteira. Como eu defendi ontem aqui nesse programa, que por algum motivo que eu não me lembro agora, esse tema foi abordado, é preciso nesse debate estabelecer quais são as premissas que são indiscutíveis, para depois se discutir o que é melhor e o que é pior. Augusto Nunes, você quer acrescentar alguma coisa? Eu só quero dizer o seguinte, esse pessoal não entende de arma de fogo, só viu a revólver de brinquedo na infância, faz associações arbitrárias e equivocadas. E é o seguinte, quer dizer, tudo isso aí é a parte da premissa falsa de que se você tirar as armas dos cidadãos honestos, aí acaba a criminalidade. Quer dizer, os bandidos continuam armados, cada vez é mais sofisticado o armamento que eles usam, etc, etc. O que é fundamental, e o brasileiro normal, brasileiro comum, no interior, sobretudo, já age assim, é que você precisa ter porte de arma, você precisa estar armado para situações eventuais em que você possa reagir e salvar a própria vida diante do ataque de homens armados. Isso acontece todo dia no interior de São Paulo. O que é que fazem os brasileiros que são sensatos? Eles têm uma arma para se defender. Isso justifica os números que foram obtidos, os resultados da última consulta ao povo brasileiro. Na minha cidade, 90% votaram a favor da possibilidade de ter a arma, sim, como um instrumento de defesa e não de ataque. Que isso é sociologia barata que eles fazem e aí pronto. Aí já começa, esse cara é hidrófobo, quer atirar em todo mundo. Não, eu quero ter a possibilidade de me defender diante do ataque de um bandido armado. Existem zonas rurais no Brasil, para essa turma que fica opinando desse jeito, eles nunca viram uma fazenda, um sítio, nada disso, não sabem como é. E também não sabem lidar com armas, não conhecem e ficam se baseando em coisas que eles ficam capturando em livros baratos, repito, de sociologia. Em geral reproduzindo também dados divulgados por ONGs desarmamentistas. E isso que o Augusto falou é para o cidadão que quiser ter uma arma, poder ter o porte de arma para defender a si próprio, para defender a sua família quando a casa for assaltada por criminosos e se julgar necessário diante das circunstâncias. Se ele avaliar na hora que vale a pena para ele, para salvar a vida dele, fazer uso da arma. Ele pode avaliar que não vale a pena. Então, e quem não quiser comprar arma, não precisa comprar arma. É simplesmente que a população brasileira possa ter esse acesso com o preenchimento dos devidos pré-requisitos. Diga lá, José Maria Trindade. Ontem nós falamos sobre isso aqui diante de um comentário do candidato Ciro Gomes, né? Ele dizendo que era contra isso, é verdade. a aprovação, a mudança. Felipe, eu fico muito preocupado com esse aumento do consumo de armas, porque tem que mudar a legislação. É mais um motivo, mais um argumento para reestudar esse processo e mudar a legislação e atualizar a realidade. Esta é a realidade. As pessoas estão se armando e eu digo,
é crime. E eu sei porque eu cobri um caso aqui em que uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas foi presa e que o que mais pesou no processo todo foi o porte de armas. Na posse, né? Na casa deles tinha armas. Então, assim, eu estou fazendo esse parâmetro e dizendo que se fosse apenas pelo tráfico de drogas, os bandidos tinham saído mais cedo, mas não, tinha arma lá. Só para dizer, Felipe, de que tem que regularizar, porque senão muito cidadão honesto, trabalhador e tal, ou não trabalhador, mas honesto, né? Ele poderá ir para a cadeia se tiver com a arma. É proibido e está sendo muito mais do que drogas. Veja que ponto chegamos, né? Mas aí que tá, velho. Urgentemente definir isso. Eu volto ao exemplo aí da minha cidade, que é igualzinha a qualquer município de 50 mil habitantes do Brasil. Igualzinho. As pessoas cuidam do porte de arma e tal, mas tem a arma. Mas é como, muito difícil, Augusto, é muito difícil. Instrumento defensivo. E aí te digo um negócio que é um dado da realidade. Na minha casa sempre houve armas e sempre haverá. E não saiu até agora, já se passaram algumas gerações, já viveram na minha casa. Não apareceu nenhum maluco dando tiro pra cá e pra lá, não. É normal isso no interior. O brasileiro vê isso aí como uma coisa normal. Ele não está a fim de trocar tiros com ninguém. Não aumentou taxa de suicídio coisa nenhuma. Não aumentou o número de tiroteios. A pessoa, o brasileiro normal sabe que precisa regularizar, que claro, tem que impedir que bandidos continuem comprando armas. Ele sim. Mas você desarmar o alvo é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Quer dizer, você pode ser alvo de um assalto por homens armados e você não tem o direito de se defender. Não entra na minha cabeça. Num país de dimensão continental, cujas fronteiras não são patrulhadas, onde existe um tráfico ilegal, obviamente, de armas, que vêm do exterior e entram aqui no Brasil e chegam até as favelas também por falta de patrulha nas estradas, nas linhas de acesso. E aí todos os criminosos têm acesso às armas ilegais e a população de bem é vítima desses criminosos e tem que ficar acreditando num político que vai dizer que o governo federal vai resolver todos os problemas do país, levando segurança pública a toda a população em todos os rincões do país. Fica esperando. É claro que não vai resolver todos os problemas. Então você, para resolver um único problema, que é defender a sua casa, quando os criminosos assaltarem com mais intenções, obviamente, a sua casa, você tem que esperar o político resolver todos os problemas da segurança pública no Brasil. É óbvio que é uma inversão. E a retórica desse pessoal sempre é falseada, é cheio de contorcionismo. Aí eles ficam dizendo, não, isso não é solução para a criminalidade. Quem é que está falando em solução para a criminalidade? A criminalidade vai continuar por diversos outros fatores, com diversas outras consequências. Isso aí é simplesmente você dar ao cidadão o direito de agir em legítima defesa quando necessário. Aí, qual a discussão da redução da maioridade penal? Não, isso não resolve. Esse é um argumento retórico, banal, superficial. Ninguém está falando que isso vai resolver todos os problemas do mundo. É simplesmente a defesa específica de uma liberdade do cidadão para se defender. Alguém quer acrescentar algo mais? A gente precisa... Não, é isso mesmo. Eu só acho que tem que se adequar, né? As pessoas estão armadas ilegalmente. Eu queria dizer que isso é sério, é crime sério. Então tem que adequar, tem que atualizar o que você falou, Augusto. Duas coisas que eu aprovo 100% que você falou. Primeiro, é essa adequação da realidade, né? Já existe essa realidade. E o segundo é a insegurança total. As cidades estão inseguras, mas as fazendas dá dó. É isso não.